Minhas caras, meus caros, precisamos ficar atentos para que o maior escândalo do capitalismo brasileiro, das lojas americanas, não reste sem culpados, sem responsáveis. O risco disso acontecer, eu nem preciso dizer, é grande. Nós estamos falando de um rombo contábil de 20 bilhões, que quando associado a outros escândalos, se chega a 40 bilhões de reais, o que causou prejuízo para muita gente, não é? Bom, fez-se a CPI terminou sem chegar a lugar nenhum. Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, afirmou ontem o seguinte: não foi possível imputar a respectiva responsabilidade criminal, civil ou administrativa a instituições ou pessoas determinadas. Então vai ver que foram os fantasmas invisíveis que administravam as americanas. Mas não se pediu prorrogação de CPI, nada. Não foi possível. Ele disse que qualquer coisa em sentido contrário poderia violar direitos, aspas, tendo em vista que mesmo os órgãos de persecução penal que já atravessam uma etapa investigativa bem mais madura, nem sequer ultimaram suas convicções de forma assertiva, tendo afirmado perante essa CPI estar em uma fase incipiente de suas apurações. Então não entendi nem por que se fez a comissão. Por quê se fez a comissão? Bom, de qualquer modo, tem dois fatos novos aí, oriundos de uma mesma personagem. E uma personagem importante. Miguel Gutierrez, ex-CEO das Americanas, por 20 anos, ele ficou lá, e foi apontado pelo órgão de investigação interna como grande responsável pela arquitetura criminosa. Ele fez 2 textos em que ele nega peremptoriamente que soubesse do escândalo contábil, enviou uma carta à CPI com esse conteúdo e também uma declaração aos advogados do Bradesco que recorreram à justiça contra os principais controladores para tentar reparar também o prejuízo do banco. São textos diferentes, mas que afirmam basicamente a mesma coisa. Segundo ele, por intermédio de funcionários da LTS, que é a holding que pertence a Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, que sim, esses controladores saberiam de tudo o que acontecia na empresa, mas tinham o domínio, segundo ele, do Conselho de Administração, do Comitê Financeiro e do Comitê de Auditores. Ele jura de pé junto que não cuidava da contabilidade e nem sequer entendia do assunto. Mas diz que não era exatamente um CEO, mas uma espécie de coordenador de CEOs. E esses tinham autonomia para conversar com os controladores. E, segundo ele, Carlos Alberto Sicupira tinha o controle absoluto do que acontecia nas Americanas. A LTS já soltou uma nota dizendo que ele não tem provas do que está falando, o acusa de ter fugido do Brasil para não prestar depoimento à CPI. Agora vejam só, ele não nega, nesse documento, por exemplo, entregue aos advogados do Bradesco, ele não nega que a empresa tivesse problema grave de caixa e ele diz, sim, disso eu sabia. Agora, do escândalo contábil, não. Vai além. Diz que há uma cultura nas Americanas, que na verdade está presente nas empresas controladas pelo trio, que podem ter levado a isso. Literalmente, aspas, como em todas as suas companhias, havia uma intensa pressão por resultados positivos, controle rígido de despesas, mediante aperto comercial em cima de fornecedores e incentivo ao fanatismo de seus executivos e funcionários pelo trabalho incessante. Eu nunca soube, porém, que essa pressão teria levado a atos de manipulação da contabilidade. Eu não estou tomando isso aqui por verdade, os 2 documentos. Eu só acho que há acusações sérias demais aí para que não sejam
rigorosamente investigadas. Afinal de contas, as pessoas não ficam multibilionárias entregando a administração de seus mega empreendimentos a fantasmas invisíveis, não é mesmo? É isso aí.